Eu sou Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e o tema de hoje é a caminho do TIM, como investigar o hirsutismo. Se você já está formado, você atende pacientes com doenças endócrinas e aí surgem as dúvidas, né? Então a gente está aqui para descomplicar a endocrinologia, para tornar as coisas mais claras e os conhecimentos acessíveis. Queixa de excesso de pelos é uma queixa comum, né, em mulheres. Essa é uma situação que você se depara frequentemente. Se você ainda não se deparou, com certeza ao longo da sua atuação você vai ver várias pacientes que chegam ao consultório com a queixa de excesso de pelos. E olha, hirsutismo é uma situação que frequentemente é abordada na prova do TIM, a prova de título de especialista. Então vamos lá, pensa comigo. Se o seu objetivo é passar na prova do TIM e poder exercer a especialidade, certo? Então, para isso, você tem que reunir os conhecimentos e tem que estar apto, né? Você tem que aprender endocrinologia de verdade, afinal de contas, a prova não é fácil. A prova é bem difícil. Então, para você ser aprovado, você realmente tem que ter a competência necessária. Então, você vai precisar dominar esse assunto aqui, que é o hirsutismo. Então, qual que é a definição de hirsutismo? O hirsutismo é o aumento da quantidade de pelos terminais, que são aqueles que têm mais do que 5 milímetros, são encaracolados, são pigmentados na mulher, em locais usuais ao homem. Então, por exemplo, queixo, buço, abdômen inferior, ao redor dos mamilos, entre os seios, nos glúteos, no dorso, na parte interna das coxas. O surgimento de pelos terminais nessas áreas é que a gente vai definir como hirsutismo. Então vamos lá, vamos diferenciar, né, o hirsutismo e hipertelorismo. Então qual é a diferença, né? O que é isso? E vamos diferenciar, para isso, vamos diferenciar pelo terminal de pelo veloso. Então, o que é o pelo terminal? Eu acabei de descrever para você, aquele pelo que tem mais do que 5 milímetros, é encaracolado, pigmentado, né, escuro, enquanto que o pelo veloso é aquele pelinho pequeno, fino, né, de coloração mais clara. Então, esse é o chamado pelo veloso, que está presente tanto na mulher quanto no homem, na criança, enfim. E aí ele é diferente do pelo terminal, que tem essas características de ser um pelo que tem crescimento estimulado por hormônios androgênicos, né? E daí, então assim, quando uma mulher, do ponto de vista étnico, inclusive, né, ela possui maior quantidade de pelos velosos, a gente precisa diferenciar isso de hirsutismo, né? Então é muito importante você ter esse conceito do que é pelo terminal e o que é pelo veloso. Então, o pelo terminal, ele tem espessura, coloração e aspecto próprios e distribuição no corpo, né, própria também. Quer dizer, no hirsutismo, né, vai ter o aparecimento de pelos terminais em áreas na mulher, que usualmente são áreas de pelo terminal no homem. Aí como que a gente faz para quantificar? Porque o que acontece? A mulher chega para consulta, isso é bastante comum. Ela fala assim, não, eu tô vindo aqui porque eu tô com muito pelo. E aí, para você distinguir se realmente existe um hirsutismo, né, você vai precisar avaliar objetivamente esses pelos para verificar se eles são realmente pelos terminais, a distribuição deles, para ver se você pode chamar isso de hirsutismo ou não, porque tem mulheres que têm essa percepção, né, porque houve um surgimento de alguma quantidade de pelos que antes ela não tinha, mas que na verdade pode não ser hirsutismo. Então a gente precisa caracterizar isso bem. E a gente também precisa determinar a extensão disso, né? Então uma coisa é um hirsutismo leve, outra coisa é um hirsutismo mais severo, né? Se junto com o hirsutismo existem outras manifestações de hiperandrogenismo, né? Enfim, então a gente vai precisar trilhar um caminho nessa investigação do hirsutismo. E a primeira coisa a se fazer é quantificar. Então, a gente vai precisar examinar, né, o paciente para verificar onde estão esses pelos, qual é a quantidade. E aí, como que a gente faz essa quantificação objetiva? Então, a gente tem um parâmetro para isso, né? E a gente precisa ter um parâmetro objetivo, caracterizar o hirsutismo. Como que a gente avalia objetivamente o hirsutismo, né? A gente vai usar esse critério aqui, que é o chamado índice de Ferriman-Gawley modificado. É o seguinte, a gente vai pegar regiões do corpo, né, que são regiões de crescimento de pelos androgênio dependentes,
né? Então a gente vai ter aqui, ó, o buço, por exemplo, né? O queixo, a região entre abdominal inferior, no dorso, na região glútea, enfim, as várias regiões aqui. A gente tem 9 regiões, né? Que são então avaliadas, e aí a gente vai dar pontos de acordo com a presença e a quantidade de pelos terminais em cada uma dessas áreas. 0 pontos é quando não tem pelo nenhum, né? E aí a gente vai 1 ponto, uma pequena quantidade de pelos, 2 pontos um pouco mais, 3 e 4. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses pontos e aí a gente vai chegar em um número que vai ser o chamado índice. E a gente vai chamar de hirsutismo de uma maneira geral, né? Nas várias populações, a gente vai chamar de hirsutismo quando o índice de Fermat, pelo menos 8, né? Maior ou igual a 8. Lembrando que a gente dá os pontos em cada uma dessas 9 regiões do corpo. Então, você examina a paciente, faz a pontuação em cada uma dessas áreas. E olha, esse índice, esse número aqui, esse número 8, ele não é um número mágico, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ter uma grande variação, né, para esse número de acordo com características étnicas. Então, até coloquei uma tabelinha aqui só para te mostrar que em populações onde a presença de pelos é etnicamente pouco presente, né, como por exemplo em países asiáticos, a gente pode considerar um índice de Fermat positivo, por exemplo, um valor superior a 2 ou superior a 3, enquanto que em regiões do Mediterrâneo, por exemplo, né, que as mulheres são constitucionalmente, têm maior distribuição de pelos, para a gente chamar de hirsutismo, por exemplo, na Itália, a gente vai considerar maior ou igual a 9, na Espanha, maior ou igual a 10, e na Turquia pode ser até maior ou igual a 11. Então, dependendo da população, a gente pode ter variações nesse ponto de corte, né, do índice de Fermat, para a gente considerar hirsutismo. Como a nossa população é muito miscigenada, a gente utiliza de uma maneira geral o critério de um índice maior ou igual a 8. Mas, na individualização, você atendendo a sua paciente, né, no ambulatório ou no consultório, você pode levar em consideração esses fatores étnicos para definir se a sua paciente tem ou não tem hirsutismo. Você atendeu uma paciente que chegou com queixa de excesso de pelos. Beleza. Primeira coisa que você precisa fazer é determinar se esse excesso de pelos corresponde a um hirsutismo ou não. Segunda coisa que você vai precisar determinar vai ser se, além do excesso de pelos, se existem outras manifestações clínicas. Isso por quê? Porque que a principal causa de hirsutismo é a síndrome dos ovários policísticos. Então, quando uma paciente chega com queixa de excesso de pelos, uma das possibilidades é que, na verdade, esse excesso de pelos esteja num contexto. Então, vai ser importante na avaliação ali, durante a consulta, você avaliar se existem outras manifestações clínicas além. Então, você vai precisar determinar se o hirsutismo realmente está presente, do ponto de vista objetivo no exame físico. E também vai ser importante você pesquisar a presença de outras manifestações clínicas. Então, lembrando que a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, causa mais comum de hirsutismo, ela é a principal causa de hirsutismo, mas a SOP é um diagnóstico de exclusão. Então, para a gente também chegar no diagnóstico de SOP, a gente tem que excluir outras condições. Então, a anamnese, nesse exame clínico que você está fazendo, vai ser importante você questionar sobre disfunção ovulatória, né? E também avaliar a presença de ovários policísticos, porque o diagnóstico de SOP é uma possibilidade bastante razoável, né, dentro desse contexto. E aí, como o SOP é um diagnóstico de exclusão, tem outras coisas aí também, né? Excluir gravidez, e aí excluir o hipotireoidismo, a hiperprolactinemia, a hiperplasia adrenal congênita e, dependendo das circunstâncias, excluir também a possibilidade de tumores virilizantes. Mas que circunstância que é essa? Dependendo de que circunstância, né? É o seguinte, se a paciente tiver um hirsutismo mais importante, com outros achados, né, de virilização, né, hirsutismo mais severo, associado a clitoromegalia, associado à alopécia, a uma acne, né, oleosidade da pele mais importantes. Isso aí vai te chamar a atenção para a possibilidade de
um tumor virilizante. Então, assim, é lógico que existe uma individualização, né? Uma coisa é uma paciente que chega com queixa de excesso de pelos, você vai examinar e no exame clínico, na história, em tudo, a única coisa que ela tem é hirsutismo. Ela não tem disfunção na ovulação, né? Ela não tem alterações no ciclo menstrual, ela não nenhuma outra condição, né? Como hipotireoidismo, ela não está grávida, ela não, enfim, nada disso. Isso é uma coisa, é um hirsutismo puro e simples. Outra coisa é uma paciente com hirsutismo associado a uma virilização significativa. Então, aí assim, o seu painel, né, de investigação diagnóstico, ele vai variar dentro dessa individualização das situações. Então, quando a paciente tem só hirsutismo, mais nada, sem outras manifestações, a gente pode pensar, inclusive, no hirsutismo idiopático, né? Que é quando você descarta outras condições, a própria SOP você não preenche os critérios, né, para diagnóstico, e aí você pode chegar em um diagnóstico final de hirsutismo idiopático, quer dizer, ela tem só hirsutismo, mais nada. Ou esse hirsutismo pode estar inserido num contexto, né, de uma síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, que seria a situação mais comum, ou dentro desses outros contextos, né? Hiperprolactinemia, de hipotireoidismo, de hiperplasia adrenal congênita, enfim, né? Dessas outras situações. Então, é esse o painel que você precisa ter em mente, né? Das possibilidades que existem, os diagnósticos possíveis, para que você possa investigar esse hirsutismo da melhor forma. E aí, uma vez você chegando à conclusão do diagnóstico, para que você possa planejar o tratamento. Afinal de contas, essa paciente veio até você porque ela está incomodada com a presença desse hirsutismo. E aí, o tratamento específico para hirsutismo, né, que pode acontecer num hirsutismo idiopático ou num contexto, né, de síndrome dos ovários policísticos ou em outras condições, né, pode ser em paralelo ao tratamento da doença de base, ou pode ser um único tratamento, por exemplo, na SOP, se a única aspiração da paciente é resolver a questão dos pelos, né? Pode ser feito unicamente esse tratamento. E aí a gente tem algumas opções, né? A gente pode usar a espironolactona, ou pode usar o acetato de ciproterona, ou um anticoncepcional oral, ou eventualmente a flutamida. Então a gente tem algumas opções. E aí é assim que vai funcionar. Então existe todo um caminho, né? Um raciocínio lógico que a gente vai fazendo para poder construir, né, essa habilidade de fazer uma investigação adequada. O hirsutismo frequentemente é abordado na prova do TIM. Na prova do TIM que aconteceu há 15 dias atrás, caiu na prova do TIM 2021, o hirsutismo. Então, eu vou compartilhar minha tela com você mais uma vez, para eu te mostrar o que foi perguntado na prova do TIM desse ano. Era um caso clínico de uma paciente com a suspeita de síndrome dos ovários policísticos, e aí uma das perguntas era assim: o hirsutismo é um achado frequente entre as pacientes com síndrome dos ovários policísticos. Cite o nome da ferramenta de avaliação visual mais comum para calcular os pelos terminais na síndrome dos ovários policísticos. Então, veja, a ferramenta de avaliação visual que a gente usa, a mais comum, a mais frequente, é a escala de Ferriman-Gawley modificada. Escala de Ferriman, que você precisava responder aqui. E a próxima questão coloca assim: considerando que a paciente tem como desejo tratamento do hirsutismo sem a intenção de concepção, no caso aqui é uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, cite 3 possíveis opções farmacológicas para o caso. Então, o que a gente usa, né, para tratar o hirsutismo? É basicamente isso que você precisava responder aqui, né? O que a gente tem de opção? Então, assim, como eu estava dizendo ainda há pouco, o hirsutismo ele pode ser tratado com acetato de ciproterona, pode ser tratado com espironolactona, pode ser tratado flutamida, pode ser tratado com anticoncepcional oral unicamente, né? Porque esses outros tratamentos vão requerer o anticoncepcional associado. O anticoncepcional oral unicamente também é um tratamento para o hirsutismo, falando mais especificamente no contexto da síndrome dos ovários policísticos, né? Essas as opções mais frequentemente utilizadas no tratamento. Coisas assim, se você parte do pensamento de um raciocínio do médico generalista e aí evolui
para o pensamento do médico especialista, cara, você tem tudo, porque essa é a chave. Então, assim, se você... Esse exercício que a gente fez aqui, né, de caminhar através do... Começando pela definição, né, dando nome aos bois, o que é hirsutismo, o que é hipertelorismo pelo terminal, o que é pelo veloso, enfim, como que você quantifica isso do ponto de vista prático, né, diante da paciente que está na sua frente, no seu consultório. Então, assim, se você constrói, né, a gente vai construindo ali as informações e aí você transforma, né? Você transforma raciocínio de médico generalista em raciocínio de médico especialista. E aí você tem a oportunidade a atender os seus pacientes com a profundidade que ele precisa, né? Que eles precisam. No caso, o que elas precisam? As pacientes com hirsutismo. É isso. Hoje eu te mostrei como investigar do ponto de vista bem prático, né, de uma forma bem prática, como investigar o hirsutismo. E você viu que esse assunto é cobrado sim na prova do TIM, inclusive caiu há 15 dias atrás na prova.